E hora da gente falar de tecnologia no Paraná no Ar. Toda terça-feira nós temos o nosso quadro com a Fernanda Musardo. E nas últimas semanas nós temos falado aqui alguns comentários que surgem nas redes sociais sobre a Copa do Mundo. E Fernanda, não dá para ignorar a lesão do Neymar, né? Foi um dos assuntos que mais bombou na história das Copas do Mundo e no Twitter e tudo mais, né? Com certeza. Até muita gente comentou, né, que houve uma explosão de fotos em apoio. Força Neymar ganhou as redes sociais. Comentou-se bastante sobre o Força Neymar no Instagram, que foi uma foto por segundo, como se fosse algo muito espetacular. No caso do Instagram, realmente foi uma movimentação bem grande, mas não chega a ter um impacto muito grande, porque a rede, para você ter uma ideia, recebe 55 milhões de fotos por dia. E aí uma foto por segundo não vai ter uma importância muito significativa. Porém, nas outras redes é diferente, né, Erivelto? No Twitter, não só sobre o apoio ao Neymar, não ficou somente na primeira hora posterior ao que a notícia que a gente soube, mas sim no dia seguinte também a movimentação continuou ainda bastante. Mais de 5 milhões de tweets foram enviados diretamente ao Neymar em apoio a ele, manifestando realmente uma forma de falar assim: olha, estamos contigo, força Neymar. O que é esse gráfico aí, Fernanda? Esse gráfico mostra exatamente isso, de 4 a 5 de julho, todas as menções que o Neymar e os tweets que o Neymar recebeu, mencionando aí o Neymar e o Força Neymar, mostra claramente aí os picos que o Twitter teve com relação ao Neymar. Temos aí 5.568.700 mensagens de apoio ao nosso craque, que com certeza vai continuar assistindo os jogos, enfim. Vai ver os jogos agora da arquibancada. Exatamente. Bom, Fernanda, hoje o assunto da nossa coluna de tecnologia é telefone. A gente acabou de falar aí das facilidades que você vai ter a partir de agora para cancelar a linha telefônica e tudo mais, mas muita gente quer saber como é que você compra um telefone, qual é a melhor forma de escolher um telefone celular. E eu e a Fernanda fomos até uma loja e vamos começar a partir de hoje a mostrar como é que você faz a escolha. Hoje nós vamos falar de telefones baratos. Vamos dar uma olhadinha no VT. Nem só de telefone caro vive o mercado, né? Algumas pessoas podem encontrar telefones baratos e bons também. Verdade. A gente tem telefones aí a partir de 250, 300 reais, você já consegue encontrar um aparelho que atende à necessidade. Esse aparelho, ele é menor, né? A gente vê que a capacidade de tela dele é menor, ele tem uma tela pequena. O sistema operacional dele acaba sendo o Android, né? Por conta do fabricante ter vários modelos e com preços inferiores. Ele tem uma câmera limitada, só de 2 megapixels e só a traseira, né? Ele não tem a câmera frontal dele, ou seja, eu só consigo realmente tirar fotos traseira, eu não consigo tirar fotos na minha frontal. E o sistema operacional dele é o Android, o processador dele ele vai aguentar pelo menos uma atualização de sistema operacional, não mais que isso. Então, isso é um telefone para quem precisa de um telefone? Isso, para que você vai usar o quê? Para acessar, para receber e enviar mensagens e acessar de uma forma mais limitada a internet. Ou usar aí, como as pessoas acabam utilizando bastante esse tipo de aparelho, para mensagens como WhatsApp, ver algumas notificações do Facebook. Então esse aparelho ele vai resolver essa situação. Utilização um pouco mais limitada do usuário. Mas ele atende, tem uma boa fatia do mercado utilizando ele por conta desse valor acessível, e eu consegui ter um smartphone pequeno, mas eu tenho um smartphone na minha mão. Este aparelho, ele acaba sendo superior ao outro aparelho, que é um pouco mais barato. Ele tem uma câmera um pouco melhor também, é uma câmera já de 5 megapixels, o que permite você a fazer algumas imagens mais com uma qualidade melhor. Pode fazer selfie. Você consegue, ele tem também uma câmera frontal, que você também consegue tirar os selfies, e você tem também acesso às redes sociais. A gente tem aqui um aparelho que é bem, vamos dizer assim, que é o padrão de usuários que não querem um smartphone, mas querem um aparelho um pouco que tem uma performance um pouco maior e melhor. Então ele tem uma tela um pouco maior do que aqueles outros aparelhos que a gente tinha antigamente, que era metade praticamente disso daqui. Ele tem acesso às redes sociais, mas ele não é um smartphone. E o fato dele ter aqui acesso às redes, ele tem uma câmera
pequena, ele é de 2 megapixels, mas ele atende a uma necessidade de um perfil. E ele tem o teclado físico. Isso aqui é bem importante para quem está começando ao smartphone, principalmente para a terceira idade. Quando começa a utilizar o smartphone, ao invés de ir direto para um touch, seria bom começar aqui, porque aqui você vai aprender a posição das teclas, que é diferente, a forma de utilização de menus, de como ele funciona, o compartilhamento de fotos. Então, isso daqui fica em um meio termo. Se você ainda não tem um smartphone, antes de ter um smartphone, é interessante ter um aparelho semelhante a esse daqui. E esse aqui ainda tem o Dual Chip. Em alguns casos, ele acaba sendo bem interessante quando você tem mais de uma operadora e acaba sendo um pouco mais econômico. Então, geralmente, quem tem um aparelho Dual Chip, ele acaba sendo o quê? Em alguns momentos eu uso a operadora X e em outros momentos eu acabo utilizando a operadora Y de acordo com créditos, de acordo com o valor de ligação. Bom, Fernanda, a gente mostrou esse telefone que tem esse teclado diferente, né? Eu tenho um aqui na minha mão, é de outra marca, mas é esse tipo de teclado aqui, onde você tem, né, as teclinhas com todas as letras e tudo mais, e você falou que é um teclado ideal para as pessoas idosas, mas o espaço aqui também para as teclas é pequenininho, né? Exatamente, mas o touch, quando o usuário começar a digitar aqui, ele também vai visualizar no touch uma tela pequena, e é muito comum isso acontecer. Quando o idoso, principalmente, começa a trabalhar no touch, ele acaba clicando em 2, 3 teclas ao mesmo tempo. Então, esse teclado físico, o QWERTY, ele vai se assimilar bastante com o touch, com a proximidade das teclas também. E principalmente com a acentuação e caracteres especiais que tem no teclado físico. Agora, a gente mostrou esses telefones aí que custam entre 250 e 350 reais, que a gente pode dizer que são telefones baratos, mas existem aqueles telefones ainda genericamente chamados de Xing Ling. Sim. Qual é que são vendidos por 100 reais, 150 reais, às vezes até menos que isso. Qual é a vantagem e desvantagem de comprar esse tipo de telefone? Nenhum, não existe menor. Esses telefones, eles vão atender para vocês aí tipo, uns 3 meses no máximo, 4 meses, não mais que isso. Tem a questão também de você trabalhar com a atualização do software. Geralmente os celulares Xing Lings, eles não permitem essa atualização. Então, o importante na hora de comprar um aparelho para que você vai utilizar e quanto tempo você vai conseguir aí adquirir um novo aparelho. Definido isso, você vai em busca então dos modelos que você está procurando. O que precisa levar em conta? Processador, armazenamento e memória e a capacidade de expandir esse armazenamento, a conexão desse seu celular, se ele vai ter conexão 3G, Wi-Fi, se ele permite já tem uma frequência para 4G, esses fatores são bem importantes. E aí a câmera, a resolução de fotos, que acaba sendo uma utilização bem forte por conta do usuário. Agora, esses celulares Xing Lings, além deles não trabalhem não terem um processador adequado, eles não são homologados pela Anatel, vai ter também um problema de atualização de software, não vai conseguir baixar aplicativos diferentes, então vai ter uma utilização bem limitada e travada no aparelho, o que acaba sendo ruim para o usuário, para a experiência do usuário. Então investe um pouquinho mais e compra aí um oficial. Esses telefones que nós mostramos aí, digamos os telefones mais baratos, eles podem durar aí quanto tempo? 2 anos, 3 anos, se a pessoa precisa só de um telefone como telefone? Ele vai conseguir trabalhar com ele 1 ano e meio, 2 anos tranquilamente. Isso vai depender do quê? Da performance do aparelho com relação à atualização do sistema operacional. A gente tem 2 modelos aí que a gente usou como modelo, é o sistema Android. Então, são 2 aparelhos que ele já tem 2 versões anteriores ao Android. O Android já está no KitKat e esses 2 aparelhos que a gente mostrou, ele está com 2 atualizações para trás. Então, provavelmente ele não vai conseguir atualizar o sistema, acaba que esse sistema vai travando o aparelho, perdendo performance, deixando o aparelho mais lento. E um hábito do usuário também, que tem esse aparelho mais limitado, é de sempre armazenar fotos, o histórico de mensagens, sempre em algum outro ambiente. Fazer constantemente o backup para que não sobrecarregue demais o aparelho, visto que ele vai ter a atualização do sistema e vai deixar o aparelho mais lento. Tá certo, Fernanda. Então hoje nós falamos dos aparelhos mais baratos. Na semana que vem nós vamos falar dos aparelhos de custo médio, aí entre R$600 até R$800. E também vamos falar da final da Copa, né, Fernanda, que vai ter acabado. Vamos torcer para que o Brasil chegue lá. Não, mas hoje tem jogo do Brasil.
Vamos se encontrar nas redes sociais, me encontra lá no Facebook, encontra o Erivelto também, o Paraná no Ar, e a gente se encontra para falar do jogo, 5 horas da tarde. Então tá certo.